Salve, salve, nação aeroportense! Mais um pós-jogo, Palmeiras 3, Avaí 0. Estamos perto de comemorar nosso 11º título brasileiro. Aqui quem fala é Lucas Carvalho. Vamos tentar um formato diferente hoje, já que a gente está com um problema bem grande de agenda. Mas enfim, bem-vindos a mais um pós-jogo, Palmeiras 3, Avaí 0. Eu vou aqui conversar um pouquinho, falar um pouquinho que eu achei do jogo, que eu não achei, bem rapidinho, 10 minutos. E amanhã, ou terça-feira, a gente vai vir com o nosso podcast. E se Deus quiser aí, Caça e Barreto vão estar aí comigo para me ajudar nesse pós-jogo. Bom, eu vou deixar aqui a tela aqui compartilhada do SofaScore, que vai ficar mais fácil de falar, vai ficar mais fácil de compartilhar a minha opinião sobre o jogo. Bom, gente, para mim o jogo definiu muito, né? Com 4 minutos de jogo, quando o Palmeiras acerta uma pressão maravilhosa, consegue forçar o erro do time do Avaí. A bola é roubada, um pênalti pro Palmeiras, Gustavo Scarpa vai lá e já mete 1-0. Eu confesso que quando o Palmeiras fez esse gol, eu pensei, primeiro tempo vai acabar uns 2-3-0 já. Porém, não foi isso que aconteceu. O Palmeiras deu uma caída forte. É complicado de falar, na verdade, se foi caído ou não, porque como o gol saiu tão rápido, não dá nem para falar que o Palmeiras caiu, porque a gente não sabe como o Palmeiras começaria, né, o jogo. A gente não sabe se o Palmeiras teria uns 15 minutos de pressão tão forte. Eu acredito que sim, por isso que eu falo caiu. Mas é complicado, né, de dar essa opinião logo no início. E o Abel, na coletiva, ele foi questionado em relação a isso, e talvez é um problema, eu acho, do Palmeiras, assim. O Palmeiras é um time muito metódico em alguns momentos. E, cara, quando você vai pegar o time do Avaí, que tá na zona de rebaixamento, tá desesperado, você tem que se impor, sabe? Não precisa abrir 1-0 e recuar. Você pode continuar criando, continuar fazendo um jogo para, quem sabe, matar logo no primeiro tempo, não correr o risco de tomar um gol, como o Avaí quase fez, colocou uma bola na trave. Mas, enfim, não acho que o primeiro tempo foi desastroso, pelo contrário, o Palmeiras teve mais chance de fazer o gol, mas talvez falta um pouquinho mais de intensidade. Não tem muito mais o que falar sobre o primeiro tempo. O segundo tempo, sim, mudou bastante. O segundo tempo, o Avaí veio para cima, porque estava desesperado, o empate para o Avaí era horroroso. Imagina a derrota. O Avaí veio até que Dudu, maravilhoso, ele consegue fazer um gol lindo, ele consegue deixar 2 jogadores no chão e matar, basicamente, o Avaí. Logo depois tem as substituições, né? O Abel começa a substituir. Eu vou até confirmar aqui. Já sai, né, aos 72, o Scarpa e o Dudu, que são os 2 principais jogadores do Palmeiras. Eles já saem para a entrada do Gabriel Menino e do Breno Lopes. O Gabriel Menino que vem crescendo muito de produção, o Breno Lopes vem sendo mais participativo, né, pela queda grotesca que o Wesley tá esse ano. O Breno Lopes ele acabou tendo mais sequência, principalmente nesse final. Entrou bem, tanto ele quanto o Gabriel Menino principalmente. Depois entra o Endrick, né? Sai o Rony. E aí, na minha opinião, o jogo muda completamente. Para mim, o jogo muda completamente porque o Endrick, cara, eu era muito cético em relação ao Endrick entrar e o Endrick performar com 16 anos de idade. Mas a gente tá vendo que esse moleque é diferenciado. Ele ainda não fez o gol dele, mas você vê que ele arrisca, você vê que ele gira, não importa o zagueiro que tá, ele gira, ele bate pro gol, ele deu 2 chutes muito bons pro gol, mas o goleiro, o ex-Santos, qual que é o nome do cidadão? O Vladimir, ex-goleiro do Santos, fez 2 defesas muito boas em chutes do Endrick, mas no finalzinho do jogo, quando entra Vanderlei e Zé Rafael, no lugar do Mike, Vanderlei e Atuesta, no lugar do Mike e do Zé, o Vanderlei fazendo o papel do Mike, mais avançado, porém pelo outro lado, né, o Breno Lopes vindo um pouquinho pela direita. Eles conseguem uma jogada boa pela linha de fundo. O Endrick, que na sua melhor característica, que é a velocidade, consegue chegar no fundo, consegue cruzar e acha o Vanderlei sozinho. A comemoração 100% da base, né? Você vê que a gente pede muito contratação, só que eu acho que algumas contratações acabam travando, né, os meninos da base. E é outro questionamento, né, que acabou sendo do Abel na coletiva, e ele falou que ano que vem vai ter 1 ou 2 contratações. Não acho que ele esteja falando 100% verdade, porque, na minha opinião, algumas pessoas vão sair e vai precisar repor. Porém,
o que dá para esperar é a mesma política, né? Que o Palmeiras teve esse ano, e os meninos da base ganhando ainda mais oportunidade, o que eu acho muito bom, até porque eles estão entregando. Bom, eu não vou dar nota aqui jogador por jogador, mas eu vou dar um geral. Para mim, o sistema defensivo do Palmeiras foi praticamente perfeito. Você deu uma bola na trave só, não teve muito perigo. O setor de meio de campo, apesar do primeiro tempo não ter sido tão bom, o segundo tempo melhorou bastante. Teve uma proteção boa do Danilo e do Zé. O Scarpa, como sempre, jogou muito. É o cara das bolas paradas, sempre levando muito perigo. E o setor ofensivo do Palmeiras, para mim, tá de parabéns. Meteu 3 gols, perdeu alguns. O Dudu jogando demais, o Dudu na melhor característica dele. O Rony sempre enchendo o saco dos atacantes. Hoje ele é um 9. Hoje não dá, talvez o Abel não enxergue mais o Rony pela ponta. Talvez o ponto negativo tenha sido o Mike, né? O Mike que entrou para jogar de ponta direita, né? Nos jogos passados. Nos 2 primeiros jogos foi muito bem. Depois ele veio decaindo. É uma solução, entre aspas, né? Que o Abel arranjou por falta de jogador. Porém, tá acabando o ano. Talvez ele seja titular até o final do ano, mas eu acho que para ano que vem é complicado a gente colocar o Mike como titular e não ter ninguém ali que assuma essa posição, que realmente entregue o que o Dudu entrega pelo outro lado, por exemplo. Enfim, galera, é basicamente isso o que tem no jogo. Foi um jogo fácil, um jogo que o Palmeiras meteu 3-0, Allianz Parque lutado. O Palmeiras está uma vitória a menos do título, agora precisa de mais 3. Isso se o Inter ganhar todas as partidas. Ou 2 vitórias mais um empate, o Palmeiras também garante o título. Próximo jogo do Palmeiras, só para manter informado, o próximo jogo do Palmeiras é contra o Atlético Paranaense na terça-feira, às 9h45, lá em Curitiba. Vai ser um jogo que o Atlético vai jogar o time totalmente reserva, né? Porque vai ter a final da Libertadores. O Atlético que vem mal, então eu acredito muito nos 3 pontos. Eu acho que vai ser um jogo para o Palmeiras estar mais perto ainda do título. Palmeiras, para mim, que na minha opinião, eu venho falando, o Palmeiras já é campeão, só falta saber quando. O Abel fica bravo com isso, mas uma coisa é lá dentro, outra coisa é fora. Não é soberba, não é comemorar, ninguém que está comemorando o título antecipadamente, mas você falar que o Palmeiras não está extremamente perto de comemorar o título também já é ser muito cético em relação a isso, e eu confio 100% nos jogadores no Abel. Eles não, esse elenco, desde que o Abel chegou, eles não deram nenhum sinal de que não dá para confiar neles. Vamos falar nesse sentido. Bom, para mim, eu já falei, né, para mim que o Mike foi o destaque negativo. Não coloco a culpa nele, é mais a posição, é mais a função que ele tem que fazer em jogo. Para mim, o destaque positivo nesse jogo é o Dudu. O Dudu, para mim, jogou muito, fez um golaço. Vou dar também para o Endrick, que entrou bem, deu assistência. Ano que vem, para mim, deve pegar a titularidade do ataque, se continuar desse jeito. Tá calando a minha boca, que bom, fico feliz com isso. Então é isso, galera. Basicamente isso. Amanhã a gente volta com o nosso podcast aí, com o Barreto, com o Caçadante, se a gente conseguir. Dá um feedback aí se vocês querem esse formato, quando a gente não consegue fazer o pós-jogo, se quer esse formato, se tá bom esse formato. Que vai ser muito bom pra gente, porque tá complicado de arranjar agenda para todo mundo. Mas enfim, 3-0, mais uma vitória, perto do título. E, por favor, valorizem esses jogadores, valorizem esse momento, comemore. Comemore, porque não é sempre que a gente vive esse momento, a gente vê vários clubes aí embaixo. E o Palmeiras está dando esse presente pra gente. Então vamos comemorar, vamos ser felizes com o Palmeiras, vamos apoiar esses jogadores, vamos dar crédito para esses jogadores e pro Abel e para a comissão, que vem entregando pra gente, vem dando tanta alegria pra gente. Por mais que é eliminado daqui ou dali, faz parte, é o futebol. Mas enfim, galera, então um bom final de semana aí para vocês, bom domingo, bom resto da semana aí. Lucas Carvalho, Aeroporco, se inscreva no canal, ativa o sininho, ativa as porra toda aí que eu não entendo nada disso.
Avante palestra. Obrigado, galera. Fui.